Olá, 6 horas e 35 minutos, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos de novo então com o nosso repórter Daniel Santos, que vai trazer também informações sobre mudança de cadeira aí no Tribunal de Contas do Estado. Daniel, qual é a movimentação aí no TCE? Conta pra gente. Ô Luciana, vocês citaram agora há pouco a importância de alternância na presidência de um poder, né? E isso vai acontecer aqui no Tribunal de Contas. Há cerca de 30 dias, eu entrevistei o presidente Guilherme Maluf e naquele momento ele ainda tinha a intenção de concorrer à reeleição. Pois ele foi dissolvido dessa ideia, acabou voltando atrás e nesse momento está junto, num consenso com os demais conselheiros para que José Carlos Novelli seja o próximo presidente para o biênio 2022-2023, que estará à frente aqui do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E ele tem o apoio, essa mudança, né? Essa decisão do conselheiro, o Guilherme Maluf, em colocar Novelli ali, em conduzir Novelli à presidência, tem um apoio também do Walter Albano, do conselheiro Gonçalo Domingos e de Campos Neto e do Antônio Joaquim. Detalhe, né? Nós temos 3 desses conselheiros que estavam afastados desde aquela operação de 2017, a partir da delação do ex-governador Silval Barbosa. Então nós temos essas reconduções. Detalhe, né, dessa história toda aí. Novelli, buscando um pouquinho do histórico, pode puxar lá, Xavier, a imagem lá do Tribunal de Contas, né? O Novelli, ele vai comandar o Tribunal de Contas do Estado pela 3ª vez, desde que foi empossado na corte, na cadeira desde 2001. Ele foi indicado, e a gente puxa mais uma vez aqui a história, né? O ex-governador Dante de Oliveira, e já esteve no cargo nos biênios 2006, 2007, 2012 e 2013, e atualmente ele é supervisor da Escola Superior de Contas, portanto tem toda uma história e, acima de tudo, como o próprio Antônio Joaquim disse em entrevistas recentes, ele tem todo o respeito, né, dos conselheiros mais experientes também, que vêm lá dos tempos do governador Dante de Oliveira. Luciano, eu fecho minha participação por aqui. Essa informação a gente também vai compartilhar mais tarde em 90.7 no De Carona da Cultura FM. Obrigada, Valeu, Daniel Luciano. Santos. Bom dia para você, bom trabalho para você e sua equipe. Kleber Lima, seja bem-vindo, Novelli, para o próximo biênio. Mais uma vez, ele que já ocupou por 3 vezes a vaga de presidente do TCE e se despede agora, daqui a pouco ainda, não é já imediato, do Guilherme Maluf, presidente. Vamos lembrar aqui um período turbulento do Tribunal de Contas do Estado. Afinal de contas, Novelli ficou afastado após a delação monstruosa do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. É isso, agora ele volta, não vai haver uma disputa, é o único a colocar o nome dele para ocupar a presidência. O porquê dessa decisão? Ele vai assumir o pela terceira vez, pela né? terceira Foi vez. 2 em períodos. Lá a gente falou um pouco disso no bloco anterior. A alternância dentro de um colegiado tão pequeno, são 7 conselheiros, né? Então, como é que vai ter briga nisso? E olhando todo dia, um de frente para o outro, então é meio que um rodízio que é feito, né? A eleição é um rodízio, agora é um, depois é outro, até que depois volta no um de novo. Como a gente tem lá hoje um vácuo de 2 conselheiros que estão com a situação subjúdice, então o auditor substituto de conselheiro ainda não pode exercer a função de presidente, né? Só quando ele virar conselheiro titular. Aí a gente pode começar a ter nomes novos na presidência da Assembleia, do Tribunal de Contas. A confusão com a Assembleia é por causa do tema que a gente discutiu antes e porque ainda tem uma discussão se o Tribunal de Contas é um órgão autônomo, porque ele não é um poder, correto? Poderes são 3. Na organização ele é fiscalizador, política, né? do Brasil, é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas você tem algumas instituições que assumiram um pouco essa função de parapoder ou quase poder. O Ministério Público, que não é nem Judiciário, nem Executivo, nem Legislativo, ele está ali entre o Judiciário e o Executivo, como fiscal da lei, e os Tribunais de Contas, que também tem um pouco essa função. Até quando eu aprendi, o Tribunal de Contas era um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa.
Tanto que não é o tribunal quem julga as contas. A gente fala inadvertidamente, nós jornalistas inclusive, o Tribunal de Contas julgou regular ou irregular a conta de um ente jurisdicionado dele, né? A prefeitura, uma câmara, o governo do estado, uma secretaria, mas na verdade a gente fala incorretamente. Eles emitem pareceres. Quem julga, no caso dos jurisdicionados estaduais, é a Assembleia Legislativa. Então quem aprova ou desaprova, ou reprova, como queira, as contas do governo do estado é a Assembleia, com base no relatório do Tribunal de Contas. No relatório. Né? Quem julga as contas do prefeito de uma cidade é a Câmara, com base no parecer do Tribunal de Contas. Agora, quem julga as contas da Assembleia é a própria Assembleia. Pois é, né? E da Câmara a própria Câmara, fica fácil, né? A mesma coisa quase em relação ao Tribunal de Contas da União. Aí nem precisaria ter julgamento, né? Mas tudo bem, olha só, vamos falar de um outro assunto aqui. Você é uma mulher bully, sabe o que é mulher bully, Luciana? Pouca fé? De pouca fé. Eu tenho muita fé, a fé que me move, Kleber Lima, você está enganado, viu? No Tribunal de Contas e nas câmaras não, né, pelo jeito. Fazer o quê, né? Bom, gente, falando em fé, vamos para outro assunto que é tema hoje em todo o país, ou eu diria em grande parte do planeta. O discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente que abriu a narrativa na Assembleia Geral da ONU. Vamos então ver as declarações do presidente que falou sobre a imprensa, sobre a pandemia, a economia e também meio ambiente. Roda aí. Desde 1947, o representante do Brasil é encarregado de abrir oficialmente o debate geral da Assembleia. O presidente Bolsonaro discursou por 13 minutos e logo no começo disse que iria falar de um Brasil que os jornais não mostram. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Em seguida, destacou as políticas brasileiras no combate à pandemia e à recuperação econômica. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. O presidente se posicionou contra o passaporte sanitário para vacinados e defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada pela ciência. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Bolsonaro também destacou as políticas ambientais do governo e se comprometeu com a redução do desmatamento da Amazônia. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. O presidente defendeu a agricultura brasileira e o direito da exploração das terras indígenas pelos índios. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. No discurso, o presidente disse que o Brasil tem o melhor desempenho econômico entre os países emergentes e convidou a comunidade internacional a investir no país. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. O presidente destacou concessões e privatizações já realizadas em seu governo. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada
34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Bolsonaro ainda falou sobre as manifestações do 7 de setembro. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Tá certo, então, colocamos aí inúmeros trechos do presidente Jair Bolsonaro, o professor Haroldo Arruda, é a terceira vez que o presidente se manifesta na ONU. E aí são muitos aspectos que podemos, né, analisar das narrativas, mas acredito que podemos começar pelo início do discurso do presidente. Ele, em todo momento, tentou vender o Brasil para a comunidade internacional, o que é um papel, de fato, de um chefe de uma nação, ainda mais de uma nação tão importante como a nossa. Mas muitas críticas surgiram, existem pontos positivos e pontos negativos da narrativa do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre a pandemia, falou até mesmo de saneamento, que ficou um pouquinho ali escondido, mas eu gostaria muito de dar destaque a esse ponto, e falou também sobre a imprensa. E nesse momento, professor, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma breve avaliação da narrativa do presidente na ONU, de que forma o senhor considera, existem pontos positivos e negativos, é 100% positivo a imagem que o presidente tentou vender ao mundo sobre o Brasil? Ninguém está ali, você não vai ver durante esse encontro na ONU, e você nunca viu e nunca vai ver nenhum chefe de Estado falando mal do seu país, né? Até porque ali todos estão para, de certa forma, não prestar conta, mas mostrar os pontos positivos, né, da sua própria gestão. O que encontrei no discurso de um presidente ponderado, equilibrado, né, num discurso altamente previsível, né, porque esse discurso foi editado, ele acabou lendo esse discurso lá, e um discurso que abarca, de certa forma, ou abarcou, contemplou muitos pontos importantes. Ele abre o seu discurso imediatamente dizendo que existe um Brasil paralelo, um Brasil de uma imprensa que está, de certa forma, já há alguns anos, né, desconstruindo o seu governo, alguns jornalistas completamente descomprometidos com a verdade, né, que insistem em não apontar os pontos positivos do governo e insistem apenas em explorar e criar factoides, criar situações que não condizem com a verdade. É basicamente isso que ele trouxe para o seu discurso. Tocou em temas importantes, ora bola dentro, ora bola fora. Bola dentro quando realmente diz que o nosso país é um país de acolhida, está acolhendo venezuelanos que estão fugindo do seu país por conta da fome, por conta da recessão econômica, por conta de uma série de situações difíceis que eles estão encontrando, né? E dá uma bola fora, porque também faria a mesma coisa aí com relação a outros refugiados de outros países, né? Dos afegãos, por exemplo, né? E diz que ele pode acolher até os cristãos que vêm os afegãos, né? Que vêm do Afeganistão. Se nós considerarmos que os cristãos no Afeganistão são apenas nem menos de 1%, realmente não vai acolher ninguém, né? Ali você tem a sua maioria, 99% de muçulmanos. Mas enfim, isso foi um deslize, né, por parte do governo, né? Na fala do presidente. Trocou num tema altamente polêmico, não necessariamente para reforçar a questão do tratamento precoce, mas trazer à luz à comunidade internacional, né, o descaso, e ele não entende o descaso por parte de alguns países com relação ao tratamento precoce, aplicado por médicos especialistas no Brasil, defendido pelo Conselho Federal de Medicina, né, inclusive por médicos renomados, como o Dr. Zé Balos, que salvou, de certa forma, segundo ele, milhares de pessoas no Brasil com esse tratamento. Então ele trouxe à tona, acendeu uma luz no fim do túnel, dizendo o seguinte: por que vocês não tocam nesse assunto? Por que vocês vão contra a uma certa realidade, né? E fazendo um enfrentamento direto da própria comunidade internacional de desconhecimento, né, dessa realidade aqui em nosso país. Tocou no assunto também do desmatamento, inclusive convidando alguns chefes de Estado a conhecerem a Amazônia e o quanto o Brasil consegue preservar
o seu ecossistema, né? As nossas florestas, né? Reforçando, de certa forma, isso deve ser reforçado, de que o pulmão do mundo nunca foi e nunca será a Amazônia. O pulmão do mundo são os oceanos, mas à luz de, infelizmente, de alguns países, esse fake news ainda é criado. Então, o que eu observo é que o presidente conseguiu colocar, né? Não vou levar em consideração aqui os números, até porque eu não tenho acesso aos números que foram colocados pelo presidente para que isso possa ser checado, né? Mas não vou colocar isso em questão. Mas, no geral, a gente percebe que realmente o presidente Jair Bolsonaro conseguiu mostrar um cenário novo para o Brasil, né? Inclusive tocou na questão do socialismo, né? Nós estávamos à beira do socialismo. Essa tudo é uma leitura dele enquanto presidente, né? Dizendo à comunidade internacional de que realmente o Brasil melhorou em todos os sentidos e que, infelizmente, boa parte da imprensa brasileira, que isso de fato perdeu muito recurso federal, né? Do ponto de vista de comunicação. Os meios de comunicação perderam coisa na ordem de 23 bilhões de reais, estão muito amargurados com isso, né? Magoados com isso e realmente estão fazendo uma pressão, até acredito desleal com o governo em certos momentos. Até porque você vê algumas manchetes, por exemplo, recentemente nós vimos aí a manchete de uma determinada emissora de televisão mostrando o ponto positivo, né, da fala do presidente Jair Bolsonaro. E outras emissoras, não só uma, mas várias, né, apontando aí só pontos negativos, desconstruindo aquilo que o governo vem fazendo já há alguns anos. É exatamente esse o encaminhamento que ele fez e eu acredito que ele, no geral, conseguiu atender o que a gente acreditava que podia ser feito. Tá, então, professor, só para eu entender aqui, o único ponto negativo em relação à narrativa é o fato do acolhimento dos cristãos afegãos, é isso? É o único ponto negativo que o senhor enxerga. Não, é o único ponto que o senhor... Porque, assim, lá você tem menos de 1% no Afeganistão são cristãos. A maioria, 99%, são de muçulmanos. A gente volta a discutir. Agora, Kleber Lima, quero ver contigo também a sua análise, os pontos positivos e negativos do discurso do presidente na ONU. E chama atenção aqui alguns fatos, né? O professor colocou que, de fato, o presidente tem razão quando ele critica a imprensa. E eu estou citando a imprensa nesse momento porque foi a primeira manifestação do presidente. Aí eu pergunto para você, o presidente foi lá, tentou vender um país próspero, um país que pode trazer uma segurança jurídica e de desenvolvimento para os investidores, mas a comunidade internacional se pauta apenas por manchetes de jornais ou eles trabalham com números, com indicadores. E o que está se questionando na narrativa do presidente é o fato de que ele pode ter superestimado números e até uma outra realidade. O professor citou aqui um Brasil paralelo. E eu fico pensando, esse Brasil paralelo é o quê? O presidente disse também que não tem corrupção. Nós estamos enfrentando aqui no Brasil essa severa discussão em vários patamares. Não teve corrupção nos estados e nos municípios. De fato, eu queria que você pudesse pontuar em relação a esses pontos que o presidente trouxe. Olha, Luciana, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi lá na ONU para falar para a bolha dele aqui no Brasil. E para as pessoas que vivem dentro da bolha que o Bolsonaro criou, ele foi perfeito, lindo, como a gente acabou de ouvir aqui. Encantamento, né? As pessoas se encantam com as baboseiras que ele fala, mas porque também estão enfeitiçadas dentro dessa bolha, né? O cara ainda fala em ameaça comunista no Brasil. Esse é um discurso da década de 80, um discurso que justificou o golpe de 64. É um negócio assim que chega a ser doentio, assim, é delirante isso, né? Mas tem quem acredita, por isso que ele fala. Aqui no Brasil, na bolha que ele criou, e as pessoas entraram para dentro dessa bolha. E lá nessa bolha, essa é a realidade paralela, o Brasil é perfeito, não morreram 600 mil pessoas de Covid, não morreu. Não morreu a ponto do ministro da Saúde dar dedo, fazer um gesto obsceno para as pessoas que estavam protestando exatamente contra a falta de política assertiva dele nessa área. Depois pega a Covid, até parece castigo divino, né? Tomara a Deus que ele faça um tratamento adequado e não fique tomando hidroxicloroquina, como eles defendem na ONU. Assim,
Em geral, o discurso do presidente ontem foi piada no mundo, né? No mundo, no mundo real, fora dessa bolha aí ativada por ele, que tem representantes em todo lugar, infelizmente. Ele começa falando de Deus, que o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Eu pergunto o contrário, qual o presidente do Brasil que não acredita em Deus? Todos acreditam em Deus. Fala que respeita a Constituição. Qual o presidente do Brasil, nesse período democrático, de 1985 para cá, que atentou contra a Constituição, a não ser o Jair Bolsonaro? Nenhum. Todos respeitaram a Constituição. Inclusive alguns foram caçados, presos, sofreram todo, e ninguém nunca ousou desrespeitar a Constituição, só o Bolsonaro, que fala em defender a Constituição. Ele fala em defesa da família. Eu queria entender qual o modelo de família do Bolsonaro. Porque 3 casamentos, 5 filhos, né? Com 3 mulheres diferentes. Qual o modelo de família que ele defende? Ou ele está querendo dizer, sem ter coragem de assumir, como ele já fez quando era deputado, ele está querendo falar de relacionamentos homoafetivos, é disso que ele está falando, é essa família que ele não defende, mas aí nem isso ele foi claro, né? Até porque se ele falar isso hoje lá na ONU, era possível ele receber algumas reprimendas lá mesmo, enquanto falava. Então, assim, todos os presidentes do Brasil tinham família, todos eram casados, tinham família, até o Collor, né? Enfim, o Sarney, o Lula, o Fernando Henrique, a Dilma, que era a única não casada, né? Mas tinha família, foi pessoa que tinha filho, tem filhos, avó, etc. Então, assim, é um monte de bobagem que ele elenca para poder falar com a bolha dele que está aqui. E essa bolha está no delírio dele. É a bolha que foi para a rua dia 7 de setembro, é a bolha que ainda... E por que ele faz isso? Porque a bolha dele está diminuindo, né? Se ele deixar de falar para a bolha daqui a pouco está pela metade, e aí ele não tem mais nenhuma possibilidade eleitoral no ano que vem. Eu não tenho muito mais a dizer, não, a não ser que tudo passa, né? E esse também vai passar, se Deus quiser, e a gente vai ter um Brasil que volte a crescer, que reduza e controle a inflação, que é um assunto que ele não tocou, um Brasil que combata a fome, um Brasil que volte a ter preços de combustíveis, de gás de cozinha, dentro de patamares mais aceitáveis, um Brasil que reduza a taxa de desemprego, que hoje é de 14%, para índices mais aceitáveis. O Brasil real não foi tratado pelo presidente da República ontem, lá na Assembleia da ONU. Tá certo, Kleber Lima. E professor Haroldo, nós vamos pontuar, gente, ao longo do programa ainda, inúmeras declarações do presidente. Porque algo me chamou muito a atenção, professor, eu queria ponderar isso com o senhor, meio que passou batido, mas me chamou muito a atenção. O presidente cumpriu o papel dele, de passar uma imagem positiva da sua nação. Agora, eu fiquei muito preocupada com um ponto que eu julgo necessário. Ele disse que o Rio de Janeiro tem um dos maiores programas de saneamento básico. Ele citou isso, é um fato que aconteceu em abril. O Rio de Janeiro não representa o Brasil como um todo. E o saneamento básico, não estou falando nem da pandemia agora, do saneamento básico. O brasileiro não tem um saneamento básico. Nós temos, professor Haroldo, dados do próprio governo federal, que 100 milhões de brasileiros não têm rede de esgoto tratada. 35 milhões de brasileiros não têm água potável. Ou seja, o presidente está colocando apenas um estado como referência. Isso quer dizer o quê? Então, o governo não vai trazer investimentos para o saneamento básico, porque isso não é uma pauta de governo para sanar com essa grande deficiência. Ou existe uma outra realidade, de fato, no país? A imprensa também mascarou esses números? Nós não temos essa fragilidade no Brasil? Temos, claro que temos, né? Sem dúvida alguma, inclusive, falta muita política pública nesse sentido, né? Mas isso é uma herança, né, Luciana? Não é um problema só do presidente Jair Bolsonaro. Não é um problema dele, concordo com o senhor, mas também é possível a gente compreender que deixa de ser uma pauta importante só porque não foi culpa dele? Não, é uma pauta importantíssima. É uma pauta importantíssima que deve ser tratada assim pelo governo federal, né? Mas, infelizmente, não foi tratada por outros governos.
por outros presidentes da República e outra, pior, para piorar a situação. Essa não é uma incumbência apenas de presidência da República, do Executivo Federal, mas principalmente do Executivo Estadual, dos governos que recebem os seus impostos dos estados e devem saber aplicar exatamente dentro do projeto da lei orçamentária um percentual significativo em seus estados para as questões ligadas ao saneamento. Mas como nós sabemos que os políticos em nosso Brasil não têm compromisso, né, porque o saneamento não dá voto e não aparece em lugar nenhum, você faz, está debaixo da terra, ninguém vê, é mais fácil fazer praça, né, que dá muito voto do que mexer com saneamento, aí você tem essa situação hoje que sobrecai as costas de um presidente da República que está tentando resgatar principalmente uma pasta que é importantíssima, que é a pasta da infraestrutura. Nunca se fez tanto nesse país com relação à área da infraestrutura, um resgate gigantesco, principalmente na área de ferrovias, como o governo federal vem fazendo. Mas a oposição, ela não consegue, ela só enxerga o que ela quer e ela só lê aquilo que ela interessa, né? Ela é campeã no assassinato de reputação, né? Tem todos os argumentos, todos os sinônimos e antônimos para poder exatamente, dentro da voz passiva e ativa, desconstruir qualquer coisa que seja feita por parte do governo federal. Primeiro é genocida, aí não dá certo, depois agora é golpista, também não dá certo, vão criando situações para que possam desconstruir o governo. E isso eu acho desleal. Isso eu acho absolutamente desleal, porque não existe imparcialidade. Enquanto nós não temos imparcialidade no jornalismo brasileiro, ou por boa parte da imprensa e de jornalistas no Brasil, aí você me desculpa. Aí nós temos uma imprensa marrom, tendenciosa, né, inclinada à política com interesses muito mais pessoais do que necessariamente com a verdade. Ok, professor Kleber Lima, você quer falar sobre essa questão do Rio de Janeiro ou não? A gente pode falar um pouquinho mais sobre a pandemia também, citando o fato aqui que o presidente defendeu novamente o protocolo precoce, né, para tratamento da Covid-19, disse que não entende por que parte de outros países recusaram esse protocolo e também colocou mais uma vez a imprensa como sendo culpada por não abraçar essa causa. E até pontuou aqui que no início da pandemia, senti que o presidente Jair Bolsonaro teve uma boa iniciativa, cobrou à época do ministro Mandetta um tratamento precoce, porque... Só que o Bolsonaro, à época, usou um gesto que desagradou, né, praticamente grande parte dos brasileiros, simulando lá uma falta de ar, perguntando para o ministro, mas ministro, nós não vamos trazer nenhum protocolo para impedir que, né, as pessoas cheguem lá na unidade de saúde já morrendo. Não existe uma forma de tentar impedir essa gravidade, aí que surgiu o tratamento precoce. Só que inúmeros organismos científicos disseram o seguinte: olha, nós testamos o tratamento precoce logo depois e houve mortalidade maior por conta de um tratamento precoce que não é eficaz, pode mascarar alguns sintomas e novamente a comunidade científica internacional não quer esse tratamento e o presidente vai lá e cobra ele de novo. Isso eu estou falando porque são vidas, nós tivemos aqui uma perda imensa de brasileiros. E por que ele volta sempre à tona enquanto a ciência, nesse momento, não considera como eficaz esse protocolo, Kleber? Porque ele vive dentro da bolha, Luciana, é isso que eu estou tentando dizer. Ele criou uma realidade virtual para ele e para os seus seguidores. É um negócio próximo da esquizofrenia, do delírio puro. E ele tem que retroalimentar essas pessoas, porque essas pessoas, se elas ficarem sem bandeiras, elas... param de segui-lo, né? De dar aí os 20% em média que ele ainda tem de aprovação e de intenção de voto em todas as pesquisas. E pessoas assim, elas sempre têm que eleger um culpado, né? O culpado era a imprensa, a imprensa é um culpado recorrente, né? A imprensa, ele não entendeu ainda que o mundo hoje se informa de inúmeras maneiras, assim, as pessoas do mundo estão vendo, a imprensa do mundo, quer dizer, o mundo inteiro não compreende e não consegue enxergar o que o Bolsonaro enxerga. O tratamento precoce foi condenado no mundo inteiro, universidades as mais sérias do mundo fizeram os testes no kit que ele indicou e comprovaram que isso de uma inutilidade é pior do que placebo, porque ainda podem causar alguns efeitos colaterais nocivos, né? O mundo inteiro adotou outros protocolos do bom senso, de distanciamento, de isolamento, de vacina. E aí ele, por não concordar com nada disso, faz esse papelão lá em Nova York, é obrigado a comer na rua,
Aí um outro restaurante que é brasileiro, ou vendo ali uma oportunidade de fazer um bom marketing, né, vai lá, faz um puxadinho na calçada para poder dar um churrasco lá para o presidente, para eles não ficarem comendo só comida de rua, né? Porque lá eles têm que seguir as regras. Lá tem que seguir as regras. Lá não pode fazer motociata, né, que é o nome, com centenas de pessoas sem máscara. Se fizer, vai ter problema, vai ter punição. Lá tem ordem, né? E aí a culpa é da imprensa. Assim, essa é uma agressão que eu já nem respondo mais, porque ela parte de quem não tem noção. Eu acho que assim, a pessoa que reproduz esse discurso de que a culpa é da imprensa precisava se informar um pouco mais, uma pessoa que presta de serviço. E falar isso na imprensa, num programa de televisão, eu já disse o que eu acho disso e não vou me repetir também. E quando não é a imprensa, é o Supremo Tribunal Federal. Quando não é o Supremo Tribunal Federal, são os governadores, os prefeitos. Quando não são os governadores, é o comunismo, que é a ameaça para o governo do Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai falar que ele tem medo de mula sem cabeça, cuca, saci pererê, currupira e minhocão do Pari. É por isso que o governo dele não está certo. Só falta isso. Daqui a pouco a culpa do desemprego no Brasil vai ser do minhocão do Pari, para as pessoas que acreditam nos delírios do presidente da República. Tá certo, gente. Olha, muitas mensagens chegando. Eu vou separar algumas daqui a pouquinho. Preciso, né, fazer aqui um nivelamento das mensagens. Professor Haroldo, tem muita gente aqui falando sobre o saneamento e eu vou até pontuar aqui o porquê que eu citei sobre isso. E em nenhum momento eu disse que o presidente Jair Bolsonaro é culpa por termos essa situação degradante. Vou até lembrar aqui que em governos passados houve até um grande programa, o PAC, saneamento. Infelizmente também não foi o suficiente para resolver todas as lacunas do saneamento básico no Brasil. E o que eu quis dizer aqui é o fato de que na ONU o presidente não pôde ter perdido uma oportunidade de trazer uma pauta econômica, de falar que entende quais são as deficiências do Brasil, para poder de alguma forma falar que está agindo para mudar o nosso cenário. Professor, o senhor concordou aqui, por exemplo, que no dia 7 de setembro o presidente perdeu uma grande oportunidade, não trouxe à tônica a pauta econômica e nem novas diretrizes para o Brasil. E mais uma vez, na ONU, ele perdeu essa oportunidade ou não? Eu acho que não. Eu vou te explicar por quê. Porque ali não é para você mostrar as dificuldades do país. As dificuldades, a roupa suja a gente lava em casa. A gente não precisa dividir problemas do nosso país, que todo país tem, né, com outros países, sabe? Nem tudo deve ser compartilhado num encontro desse na ONU. A gente deve realmente mostrar que o nosso país é um país progressista, um país que cresce, que está em desenvolvimento, que dá oportunidades para investimento, né? É essa a missão do chefe de Estado. Como eu vou voltar no início do meu comentário dizendo o seguinte: você não vai ouvir, não sei se já pronunciou ou não, nem a chefe de Estado da Alemanha, o Boris Yeltsin do Reino Unido, desconstruir ou trazer pontos negativos do seu país num encontro como esse. Ninguém vai falar mal do seu país. Pelo contrário, eles podem até utilizar a sua fala, a sua narrativa para desconstruir outros países, cobrando de outros países, né? Mas falar mal do seu próprio país, você me desculpa, é na contramão de qualquer narrativa dentro do encontro tão importante como aquele. Agora eu vou para algumas mensagens, rapidinho, que tem que chamar o comercial ainda. Vamos lá então. Bom dia, bancada. Eu concordo com o presidente, ele não mentiu como aquele do PT sobre o tratamento precoce. Concordo, pois toda a minha família fez e faz. O ministro Queiroga tomou a vacina Coronavac e pegou Covid. E ele anda o tempo todo com o presidente que não foi vacinado. Será que ele é de outro planeta, como estão achando? Bom dia, bancada. Kleber Lima, presidente Bolsonaro tem uma bolha de 57 milhões de votos. Não esqueça disso. Professor Haroldo, vê as manchetes internacionais. Será que todo mundo está errado e Bolsonaro está certo? Bom dia, bancada. O presidente dizer que não se vacinou e é contra o passaporte sanitário é um verdadeiro desserviço à nação brasileira. Bom dia, bancada linda e maravilhosa. Foi uma vergonha esse discurso do presidente, mentiroso, igual bula de Cibazol.
Narrativa do presidente Bolsonaro, Luciana. Discurso de Dilma ensinando a estocar vento e exaltando a mandioca. Bravo, bravo, essa é a nossa imprensa. Bolsonaro está em outro planeta, insiste que a imprensa é que desfaz o governo dele, nunca ele erra. É o Anselmo do São Sebastião. As pessoas estão incomodadas com o nosso presidente Jair Bolsonaro em comer pizza na rua. Alguns estão com saudades do tempo em que o ex-presidente gastava nosso dinheiro com luxuosos restaurantes e aluguel de carros. Esse presidente merece todo o meu respeito. Só lembrando, 2 anos e 8 meses sem Petrolão e companhia, ordem e progresso. Bom, gente, são 7 horas e 10 minutinhos, até prolongamos aqui esse bloco, mas eu preciso chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos.